Você já viu aquele tipo de político que grita como se o volume da voz fosse o argumento? Que tenta vencer no berro o que não consegue na lógica? Pois é. Foi exatamente isso que aconteceu no plenário da Câmara quando Maria do Rosário, uma das figuras mais antigas da esquerda brasileira, tentou humilhar o jovem deputado Nicolas Ferreira, mas acabou sendo desarmada com apenas uma frase que calou o ambiente, cortou o teatro e deixou claro que os tempos mudaram. Essa cena, que mais parecia roteiro de novela política, começou durante uma audiência pública sobre liberdade de expressão e regulação de redes sociais. Ou, como muita gente entendeu, mais uma tentativa de censura disfarçada. De um lado, os velhos defensores do controle do discurso. Do outro, vozes que insistem em manter o debate aberto, livre e acessível. Maria do Rosário, como sempre, trouxe o tom inflamado. Subiu ao microfone com aquela postura de quem se acha moralmente superior. Começou atacando Nicolas com frases como irresponsável, influenciador perigoso e até jogou no ar que ele espalha ódio nas redes. Era um roteiro pronto. Gritar, atacar e esperar que o adversário perca o controle. Mas não funcionou. Nicolas, que ouviu tudo calado até aquele momento, levantou os olhos, ajeitou o microfone com calma e, sem alterar o tom de voz, disparou. Deputada, o seu problema não é com o que eu falo, é com o fato de que o povo parou de ouvir você. Silêncio. Um silêncio que durou menos de 5 segundos, mas pareceu uma eternidade. E quem entende o clima do Congresso sabe. Quando a sala cala, é porque a pancada foi certeira. Ali, Rosário percebeu que o jogo havia virado. Não adiantava mais o grito. Não adiantava mais chamar de extremista, de negacionista, de populista. Nada disso surtia efeito porque Nicolas não estava ali para se justificar. Ele estava ali para dizer o que milhões pensam e poucos têm coragem de dizer em voz alta. E é por isso que essa cena repercutiu tanto. Porque ela representa algo maior. Representa uma geração cansada de ver os mesmos discursos ensaiados, sendo repetidos por décadas sem resultado. Gente que viu a esquerda gritar por liberdade no passado, mas hoje se aliar a ministros que prendem por opinião. Que viu o discurso da empatia ser usado como escudo para projetos de poder. O embate entre Nicolas e Maria do Rosário virou símbolo de algo que está em ebulição na política brasileira. O fim do monopólio moral da esquerda. Antes, bastava gritar fascista que o debate se encerrava. Bastava chorar no microfone que o opositor recuava. Agora não mais. Porque, enquanto Rosário falava de discurso de ódio, Nicolas mostrava os números. Mostrava os jovens que estão cansados de ser doutrinados na escola. Mostrava os pais que perderam o direito de opinar sobre a educação dos filhos. Mostrava os influenciadores censurados por dizerem o óbvio. Enquanto ela falava de perigo para a democracia, ele falava da democracia real, aquela que vive do voto, da liberdade e da pluralidade de pensamento. E aí está o ponto central. O que assustou Maria do Rosário naquele plenário não foi o tom de Nicolas, foi o conteúdo. Porque o que ele disse é exatamente o que está crescendo nas ruas, nas redes, nas rodas de conversa. É um sentimento coletivo de desconfiança com o sistema, com os partidos tradicionais, com os tribunais que mandam mais que o povo. E Nicolas colocou o dedo nessa ferida, com educação, mas com firmeza, com respeito, mas sem recuo. Porque já ficou claro. O novo conservadorismo que cresce no Brasil não é mais submisso. Não se desculpa por existir. E não vai abaixar a cabeça só porque alguém grita mais alto. Em um dado momento da audiência, quando Maria do Rosário tentou retomar a palavra para rebater, o plenário já estava dividido. De um lado, os mesmos aliados que sempre a defenderam. Do outro, um público que já não se comove com falas emocionadas, mas quer ação, quer verdade. Quer consequência? E foi nesse momento que Nicolas fechou com chave de ouro. Não é gritando que se ganha razão. É respeitando a inteligência de quem está do outro lado. E a senhora perdeu essa conexão faz tempo. A frase foi como um selo. Porque é exatamente isso que a velha política perdeu. A conexão. Falam como se ainda estivessem em 2002. Como se o povo fosse um coadjuvante passivo, apenas ouvindo e obedecendo. Só que o Brasil mudou, o povo acordou.
E quem não percebeu, isso está fadado a ser ultrapassado ou ignorado. As redes sociais explodiram. Cortes do vídeo circularam com legendas, comunica Lascala Rosário. Jovem deputado desarma gritaria com lógica e velha política perdeu a narrativa. A militância ficou furiosa. Mas era tarde demais. Esse tipo de embate mostra como o jogo virou. Não é mais uma questão de idade, de tempo de mandato ou de oratória. É uma questão de coragem. Coragem de dizer o que pensa mesmo, quando todo o sistema quer te calar. E isso, Maria do Rosário e sua turma não esperavam. Eles estão acostumados a enfrentar opositores tímidos, medrosos, domesticados. Mas Nicalas não joga esse jogo. E é exatamente por isso que a audiência terminou com mais apoio popular do que nunca ao jovem deputado. Porque ele não respondeu com ódio, mas com verdade. Não agrediu, mas expôs, e ao fazer isso, mostrou que a nova direita brasileira está aprendendo a jogar o jogo da política e jogando bem. Agora, a pergunta que fica é: até quando o Congresso vai tolerar essa tentativa de censura disfarçada de regulação? Até quando a esquerda vai tentar calar seus opositores com gritos e frases prontas? Até quando o Supremo vai continuar agindo como legislador, como censor e como polícia do pensamento? Essa resposta só quem pode dar é o povo. Porque a luta não é mais entre partidos, é entre quem quer controlar e quem quer libertar. Entre quem acredita que só uma voz deve ser ouvida e quem defende que todas as vozes merecem espaço. Se você, como a gente, acha que liberdade de expressão não é negociável, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo. E lembra, toda vez que um político tentar vencer no grito, alguém precisa se levantar e dizer: aqui, quem manda é o povo. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Porque aqui a gente não se cala. A gente fala, denuncia e resiste. Sem filtro. Sem censura. Sem medo. Até o próximo embate.